Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVEJA, tvdeveja.com, e hoje eu vou conversar com uma mulher que tem agitado os bastidores da política não partidária, a política apartidária, e que tem encabeçado aí a coleta de assinaturas pelas leis anticorrupção, esse movimento anticorrupção. Para a turma mais ligada ao PT, ela é uma socialite que anda por aí brincando de fazer política. Para aquele que olha de pertinho o trabalho de Rosângela Lira, vê que ela é uma empresária militante e que está ajudando a buscar uma lei que de fato seja mais dura contra a corrupção. E é com ela que eu converso agora. Aliás, a Rosângela foi diretora da Dior, CEO da Dior no Brasil por quase 3 décadas, se transformou nessa militante de carteirinha aí que parte da imprensa e da petezada adora, repito, chamar de socialite, né? Como se fosse assim um bico, né? Brigar contra a corrupção. E também organizou aquele projeto, o Política Viva, em que políticos estudiosos se reúnem para debater as questões do cotidiano do Congresso, do Planalto, do nosso dia a dia. Rosângela, você anda com tudo, né? Tá na imprensa nacional, internacional, né? Você tá lá estampada, Rosângela Lira. Socialite ou militante, Rosângela? Uma socialite empresária militante. Por que não? Porque se eu saio nas colunas sociais e saio pelo trabalho, pela revitalização da Oscar Freire, enterramento de fios, para a primeira parceria público-privada que foi feita em 2006. Então, sim, saio nas colunas socialite empresária, porque eu trabalho há 30 anos sem parar, e também militante, porque há um ano eu venho ativamente lutando para mudar de fato o Brasil. Não só mudar os protagonistas, né? Mas principalmente o enredo. Essa coisa meio pejorativa, né? Eu comecei aqui brincando com socialite, porque é claro que a ideia, né, dessa turma, nós e eles, né, eu e ele, é sempre fazer a divisão, é sempre dizer que aqueles que estão lutando contra a corrupção, nesse governo ou em qualquer governo, é a turma da varandinha gourmet, é a turma coxinha, é a turma das classes mais altas desse país. Essa coisa pejorativa te incomoda? Eu acho que essa turma também está engajada, ela está acordando, ela está se mobilizando, mas ela não está sozinha. Ela está com quase 90% da população que está insatisfeita com o que está acontecendo aí. Eu acho que não me incomoda em nada ser socialite, e me incomoda muito que a gente não tenha mais união, mais gente da periferia que não consigam vir nos protestos, né? Eles gostariam de vir, mas o acesso é difícil, a passagem, o domingo, que é aquele dia, né, de descanso, mas a gente sabe que a gente está ali na Paulista, ou nas grandes centros da cidade, representando a vontade de uma maioria. Agora, eu disse aqui, a Rosângela foi CEO por quase 3 décadas aí da Dior, quer dizer, uma empresária muito bem sucedida. O que motivou você a deixar parte dessas atividades de lado, porque você continua trabalhando nas suas áreas, né, na área do empresariado, e, aliás, também é aqui presidente da Associação de Lojistas dos Jardins, então continua atuante na área do empresariado, mas deixou uma parte importante e está se dedicando a essa política apartidária. Por quê? Eu comecei a me interessar por política muito nova. Eu morei na Inglaterra, em Londres, e eu tive o privilégio de assistir a televisão com Roberto Campos e Dona Esther, aqui, um de cada lado, porque eu morei alguns meses na embaixada. E ele conversava sobre economia, política, ele me posicionava o que eu estava vendo ali naquela notícia geopolítica com o contexto do momento. E aquilo, eu tinha 15 anos, me atiçou, eu gostei bastante. E depois eu fui trabalhar na Paulistur e tive contato com Franco Montoro, Mário Covas, Dona Lila Covas. Então, eu comecei a gostar da política. Aí, entrei numa empresa francesa que eu não podia ter completamente apartidária minha posição, então eu não me manifestava abertamente. Até que, depois de 28 anos, você também tem a sensação do dever cumprido, a rotina, ela acaba cansando, por mais que seja uma marca internacional, as mulheres não vão entender, né? Você se veste lindamente bem, tem acesso aos produtos de luxo, vai para Paris para fazer as compras para a loja, etc. Como é que você cansa disso? Porque, gente, cansa.
tudo cansa, mesmo uma coisa mais glamourosa. E quando você fala assim, nossa, ir para Paris tornou-se um fardo, porque aquela rotina, aquele showroom, aquele speech, você fala, tá na hora de mudar. E eu posso mudar, tenho uma vida tranquila financeiramente que me permitiu pedir minha demissão. E assim, uma particularidade interessante, eu passei durante esses 28 anos, eu nunca comprei uma bolsa, uma roupa, um sapato. Então você imagina uma mulher, que passou todos esses anos sem comprar nenhum produto para ela, porque eu não podia usar outra marca. Então assim, quando eu entreguei minha carta de demissão em Paris, a primeira coisa que eu fiz saltitante... Foi na Prada. Foi na Chanel, foi na Prada. Eu fui em todas, mas aí comprei uma bolsa de outra marca, que eu não vou fazer propaganda aqui, mas comprei uma bolsa de outra marca e me senti leve, liberta, solta. E essa liberdade me faz com que eu possa manifestar a minha luta, essa militância política também 100%, e faz também, por outro lado, que eu não queira me engajar e me envolver mais na política a ponto de escolher um cargo eletivo. Porque todo mundo pergunta, né? Você vai ser candidata? Vai se filiar a algum partido? Já se filiou? Porque toda vez que alguém encara, né, uma briga como essa, veste uma bandeira como essa e diz, olha, eu vou brigar por um Brasil melhor. A primeira coisa que quem está do outro lado pensa, opa, tem algum outro interesse por aí, quer ser candidata a deputada ao Senado, será que é a prefeitura? Então, vira e mexe, quando você fala para a imprensa, todo mundo pergunta, vai ser candidata? E você diz, não. Porque, na realidade, a nossa sociedade não está acostumada a que as pessoas trabalhem pelo coletivo sem nenhum interesse a mais, né? Que é o que os políticos deveriam fazer. Mas, então, assim, não vou me candidatar, tá aqui, né, em público, já tem outras entrevistas escritas na mídia também, eu declarando essa não vontade de candidatar. Por quê? Porque eu vou ter que me filiar a um partido. E a partir do momento que eu me filio a um partido, minha liberdade, que eu recém adquiri tão deliciosamente, que eu estou usufruindo, vai pro ralo. Então, por isso, pessoal, não serei candidata a nenhum cargo eletivo. Esse rótulo, quer dizer, seria mais um rótulo. Eu detesto rótulos, né? Os rótulos sempre reduzem as pessoas. Por isso que eu brinquei tanto com a coisa do socialite. Por quê? Não é uma coisa pejorativa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, rotular, você reduz demais um ser humano que pode ser tão grande em tantas outras áreas. E aí, quando você opta por um partido político, você também deliberadamente vai estar buscando um rótulo. Claro. Né? E é isso que você não quer. Não quero. Não quero ter que fazer conchavo, coligação, ter que ceder, seguir o discurso tem que votar, você quer falar o que você quiser. Votar em bloco. Não, eu quero falar o que eu quero. Eu não concordo com eles, eu não quero. Nem movimento de rua eu quero mais, porque eu quero ter essa liberdade mesmo, que é chegar na minha idade, fiz 50 anos, linda, sabe? Sem botox, sem preenchimento, linda, sem nada, nenhum artifício, e de fato poder ter essa liberdade de falar assim, eu quero isso, eu não quero aquilo. É o bem mais caro de qualquer ser humano, a liberdade. É preciosíssimo, né? O tempo e a liberdade. Você só... E assim, a missão cumprida, o dever cumprido. Profissionalmente me senti já realizada, fiz, entreguei. Agora eu vou fazer o que eu quero. E o que eu quero é cuidar da Associação dos Lojistas, dos Jardins, né? Que me chamam também pejorativamente de prefeitinha dos Jardins. Prefeitinha. Adoro um rótulo pra você, adoro. E aí... cuidar dos jardins, do bairro. Eu sempre pensei no coletivo, por isso que fui lá, me meti. Eu falo que a obra de enterramento de fios e revitalização do Oscar Freire, ela foi mais suprapartidária impossível, porque eu comecei conversando com a Marta Suplicy, prefeita na ocasião, assinei com Serra e entreguei no Kassab. Uau! Pluripartidária. Pluripartidária. Agora, você falou aí no meio de uma das suas respostas, falou, nem movimento de rua, nem manifestação eu quero ir mais. Eu me lembro que você me deu uma declaração, ou você deu uma declaração na imprensa há pouco tempo, dizendo, eu não vou em manifestação fazer selfie. Como é que você enxerga as manifestações agora? A gente teve aquela gigantesca. A primeira, né? A primeira, mais de 1 milhão de pessoas na Paulista. Começou com os movimentos, cada um querendo fazer uma coisa, né? Assim, parecia uma coisa meio barata voa. No final, os movimentos se uniram. Eu me lembro que eu trouxe, inclusive, os representantes dos principais movimentos aqui. Eu falei, gente,
Vamos parar de brigar? Vamos se unir? As vaidades, né? Vamos deixar de lado. Lutando pelo protagonismo, né? Esquece. Porque isso são eles que fazem lá, a gente tem que fazer diferente. E aí a gente viu que no momento da união, a gente teve aí um sucesso da manifestação. Pouco depois foi marcada mais uma manifestação, o pessoal do Vem Pra Rua não queria, MBL queria, começou a brigar tudo de novo, no final das contas acabaram se unindo, também mais um tanto de gente nas ruas. E você disse, olha, agora nem isso eu quero mais. Por quê? Como é que você analisa essas manifestações hoje? Já deu o que tinha que dar? Eu acho que é tão difícil essa resposta. Eu acho que você repetir a mesma fórmula, ela tende a banalizar e a perder a força e comprometer as conquistas adquiridas antes, você perde o impacto do anterior. Então eu acho que para fazer uma manifestação de rua aqui por diante, tem que haver um formato diferente, tem que haver um discurso diferente, tem que mudar o enredo, não podemos repetir mais o mesmo. E assim, eu falo não tirar selfie, porque eu vejo que muita gente faz daquilo, missão cumprida, né? E amanhã é outro dia, e não é bem assim. E tem que ter uma responsabilidade, tem que ter uma continuidade, né, cívica com aquilo. Exatamente. Então, mas só dessas pessoas saírem do sofá, porque tem aqueles que ficam só atrás do computador, só em eles saírem do sofá, eles já têm pontos. Mas realmente eu usei a última manifestação, é ótimo, né? Eu usei a última manifestação do dia 16 de agosto para coletar assinaturas. E a gente conseguiu um grupo éramos 100 e tantos voluntários e conseguimos coletar quase 16 mil assinaturas nesse dia. Então foi muito bom. Então assim, se tiver outra manifestação, eu vou chamar um grupo para a gente coletar assinatura. Esse é o objetivo da manifestação. Fazer com que ela dê frutos naquele momento também. Aliás, você tem feito esse trabalho diuturnamente. Eu estive, inclusive, em frente lá a Iguatemi, onde você estava fazendo uma ação, estava a Maria Fernanda Cândido, foi o Paulo Ricardo. No outro dia você foi no Ibirapuera, era um sábado, no domingo também no Ibirapuera, e vamos coletar assinatura, e arregaçando as mangas e gastando sola de sapato. Incansável essa coleta de assinaturas. Quantas já foram entregues? Eu me lembro que foi feito aí um evento para entregar 30 mil, se não me engano, né? Ao Deltan Dallagnol. Todo mundo sabe o que são as 10 medidas? Aqui que tá chegaremos lá. Chegaremos lá. Então foi a primeira entrega e foi o procurador, doutor Deltan, falou que foi o maior número de assinaturas que o Ministério Público recebeu até então de um grupo, né? De um grupo de voluntários. Nós somos a força-tarefa das 10 medidas. Força-tarefa da Lava Jato e a gente é a força-tarefa das 10 medidas. São um grupo de pessoas que se juntam e vão para algum lugar que está acontecendo, um congresso, um evento, uma festa. A gente não perde nenhuma oportunidade de grandes aglomerados. A gente vai e a gente tem sido bastante feliz. Agora, vocês precisam de 1,5 milhão. 1,5 milhão de assinaturas. É físico, não é online, gente. Eu falo que petição online, abaixo-assinado online, não tem valor legal nenhum. É bom porque mostra uma vontade da sociedade, mas bom para as bases também, né, que aumenta as bases desses organismos que divulgam a petição, mas não tem valor legal nenhum. O que vale mesmo para fazer um partido político no Brasil, para fazer um projeto de lei de iniciativa popular, é 1% da população de eleitores, que no caso são 150 milhões, então 1,5 milhão. A gente teve um exemplo recente que foi o projeto Ficha Limpa, né? Hoje a gente já tem uma certa peneira, não é o que a gente gostaria, mas já tem uma certa peneira em relação aos candidatos que têm encrenca com a justiça e que foram condenados pela justiça. Então esses não podem participar das eleições. Mas esse projeto, as 10 medidas de combate à corrupção, são pontos que foram ali eleitos, escolhidos pelo Ministério Público, justamente para que a gente tenha uma lei que de fato puna o corrupto. Porque o problema é a impunidade. Se você tiver uma lei que é uma lei frouxa, ou que tem uma vírgula, um ponto e vírgula, uma rebimboca da parafuseta, o julgamento do juiz aqui, outro acolá, a gente vê o que a gente está vendo, a impunidade. Aí criam-se os embargos infringentes. As brechas, aí acabou. As brechas. Eu tenho aqui, criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2, não só no discurso, na prática. Né? Porque no discurso a gente já tem.
Mas na hora da condenação, aí você não tem uma lei firme o suficiente que faça essa gente ser condenada, né? Aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores, reforma do sistema de prescrição penal, celeridade nas ações de improbidade administrativa, eficiência dos recursos do processo penal, ajustes da nulidade penal ou das nulidades, prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado e recuperação do lucro derivado em crime. Alguns dos pontos aí, ou seja, é tornar a legislação mais dura e a aplicação dessa pena efetiva. É exatamente, isso. Exatamente. Hoje, compensa ser corrupto no Brasil. É triste, mas compensa, porque os frutos da corrupção são muito maiores do que qualquer tipo de pena, qualquer tipo de penalização. Então, e também acabar com a protelação, porque os advogados de defesa acabam empurrando com a barriga para prescrever, né? Chega em 20 anos, você vê TRT lá do juiz Lalau, vai prescrever e ninguém foi criminalmente punido. Então, realmente tem que parar com essa enrolação. E mesmo o ressarcimento, que é imprescritível legalmente, durante esse tempo em que a justiça não é feita efetivamente, o camarada envolvido na maracutaia já passou os bens para a laranja, já botou tudo em contas na Suíça, aliás, mas tá dando encrenca esse negócio de conta na Suíça, né? Ninguém tem, né? Ninguém tem, sou eu que tenho, ninguém tem conta na Suíça. Eu tenho conta no açougue, na padaria, na farmácia, tem essas contas. E nas lojas lá dos Jardins. Essas eu pago à vista, para não ter problema. Não ter transparência, governança. E aí, a questão é punição de verdade, né? E é por isso que a sua assinatura é importante nesse projeto. Gente, isso não é brincadeira. E nasce justamente no meio do quente da Lava Jato e por um dos procuradores da Lava Jato. Ele é o coordenador da Operação Lava Jato. A gente conhece muito o juiz Moro, né? Sérgio Moro, que é quem está punindo, fazendo essa diferença no Brasil. E o doutor Deltan é o coordenador da Operação Lava Jato, junto com os colegas lá em Curitiba, né? E o primeiro a assinar as 10 medidas foi o juiz Sérgio Moro, e ele falou que se a gente não mudar as leis, ele vai prender, mas as brechas das leis atuais vão dar um jeitinho de soltar. Então, é fundamental que a gente consiga aprovar. O que acontece é que tem muito projeto de lei online e as pessoas confundem, falam, não, eu já assinei, não vai dar em nada isso. Então, assim, é que fique bem claro, isso é um projeto de lei, a gente precisa de 1,5 milhão de assinaturas. Com 1,5 milhão de assinaturas, o Ministério Público vai para o Congresso Nacional, coloca lá e aí trava todas as pautas de votação. Não vota mais nada enquanto não votar essa. Então, realmente, e você sabe que é muito difícil, Joyce, um político, voto aberto, votar contra leis que são para punir a corrupção, claro, e num né? momento então, como esse, de Lava Jato, você não tem vê, eu tive num evento do PT, do PCdoB, e as pessoas fui lá coletar assinaturas e eles assinavam mesmo, porque o que eu falo assim, se a gente está desunido, a gente está dividido em função do norte e sul, pobre e rico, esquerda e direita, tem um assunto que nos une, que é o combate à corrupção, porque ninguém quer. São números da ONU, falam que são 200 bilhões que saem pelo ralo da corrupção no Brasil todo ano. Isso é mais que muitos orçamentos. Né? Gente, olha, o rombo do orçamento que a Dilma mandou, aquele orçamento Frankenstein para o Congresso, com rombo de 30 bi. Então, 200 bi é todo o que ano vaza pelo ralo da corrupção. Você já imaginou? Dava para cobrir este rombo e ainda sobrava 170 bi. Para saúde, educação, infraestrutura. Resolvia o problema do Brasil. Exatamente. Acabou com a corrupção, resolve o problema do Brasil. Ponto. A gente não vai acabar nunca com a corrupção. A gente não tem essa intenção de acabar. Mas que ela não seja a base, o sistema. O método de governo. Método de governo que não é do PT, que ele já vem se arrastando. Mas o PT aperfeiçoou, hein, Rosângela? Eles o são sistema. Craques nisso. A engrenagem, eu falo assim, não adianta a gente colocar novos partidos ou novas pessoas, porque o sistema vai abduzi-las. Ou elas vão ficar paralisadas porque não vão conseguir fazer nada, ou elas vão ter que entrar na engrenagem para conseguir fazer as coisas. Então, realmente, é o marco, a diferença, o começo da mudança no Brasil
são as 10 medidas contra a corrupção. São 20 anteprojetos que eles simplificaram em 10 medidas e são anteprojetos, assim, são os primeiros, porque são para fazer passar mesmo no Congresso, são para os congressistas falarem, temos que votar, isso aqui vai mudar a forma. E a corrupção e o corruptor, né? Não é só o político, claro, né? O corrupto e o corruptor. Dos dois lados, né? Então você muda a engrenagem. Por exemplo, gente, as empreiteiras e os agentes políticos da base, né? Pra gente pegar o caso do Petrolão, que é o que está mais evidente, é o que desencadeou aí a Operação Lava Jato. Né? Então, quando você tinha lá a gente roubando da Petrobras, é porque você tinha o camarada que tinha caneta para assinar, que estava numa pasta bem bonitão lá no governo, ou você tinha o lobby lá de um congressista e você tinha o corruptor, que era lá o empreiteiro dando um monte de dinheiro para fazer negociado com o governo. O processo de corrupção é assim, ninguém faz corrupção sozinho. Né? Tem que ter o corrupto e o corruptor. E o projeto ele visa exatamente mudar a engrenagem, mudar o sistema para a gente ter um começo de um novo Brasil que a gente tanto anseia. Né? Você tem sentido assim essa adesão, essa vontade, as pessoas se mexerem com esse projeto? Olha, a gente sente sim. No começo, o primeiro mês, quando tinha pouca divulgação, a gente tinha que explicar mais, a gente tinha que convencer mais as pessoas. Agora que as pessoas já estão ouvindo falar e estão entendendo que não é mais um projeto ou mais um abaixo-assinado que não vai dar em nada, então a gente está tendo não só a adesão da pessoa assinar, mas ela pede para levar também. Então, a gente cria multiplicadores. Então, por exemplo, no último congresso de implantodontia que teve no AMB, eram 5.000 dentistas, a gente coletou 3.000 assinaturas, ou seja, quase todos os que passaram por lá assinaram, grande parte. E a gente fez quase 1.000 multiplicadores. Essas 1.000, dos 3.000, 1.000 levaram kits, folhinhas, formulários para assinarem, já para despacharem depois nas suas cidades, onde eles forem, para despachar para o Ministério Público Federal. Porque a gente vê que, às vezes a gente fala, entra no site 10medidas.mpf.mp.br, imprime. Às vezes é mais difícil. Então a gente viu que a gente faz esse lado para aquelas que vão lá, vão imprimir no escritório, vão coletar, mas a gente tem que estar com esse grupo de voluntários mobilizando as pessoas por onde a gente passa. Por isso que a gente vai, amanhã a gente vai estar no aeroporto de Congonhas, no Saguão. Então, assim, além de assinar, a gente está fazendo multiplicadores, né? Então a gente está ali no conglomerado. E o engraçado é que no começo algumas pessoas falavam assim, não vou assinar porque eu não acredito. Mas agora é difícil você ter esse tipo de reação. E tiveram pouquíssimos que falaram, não vou assinar porque eu acho que o Brasil sem corrupção não funciona. A gente ouviu isso, a gente respeita, a gente fala, olha, a gente discorda. E quando a pessoa vem e fala assim, vou assinar é para tirar o PT, eu já quero falar, não é. Aqui não é um projeto de lei para tirar o PT. Não é do impeachment, do impeachment é outro. Não é para tirar o PT, é para a gente eliminar o mal maior, que é a corrupção e que é a raiz de todo o nosso problema. Todas as nossas crises que nós passamos têm como raiz a corrupção. Quando a gente vê esses números da ONU, 200 bilhões, a gente fala, meu Deus, com esse dinheiro, né? Todos esses anos, porque a corrupção não tem 12 anos, 13 anos, ela tem mais tempo, né? E ela está nos municípios, ela não está só em Brasília, não. Ela está no município, ela está nos estados e, obviamente, no Distrito Federal. Agora, Rosângela, você falou, olha, não é o projeto do impeachment da Dilma, né? Não foi eu que falei, né? Mas você falou, não é para tirar o PT. Você já foi mais ácida em relação a esse assunto, né? Fora Dilma, fora PT. E depois disso, você deu declarações dizendo, olha, não é bem assim, pode ser perigoso. Hoje, você continua mais ácida ou menos ácida? A gente teve aí as contas da presidente reprovadas de 2014, a gente viu a lambança, né, que foi feita aí nas contas públicas com o dinheiro público, parecer duríssimo do ministro Augusto Nardes, a tentativa de passar por cima do TCU, foi mais um tiro no pé que o governo deu, o governo adora fazer isso, né, cada vez que ele articula, ele prejudica a si mesmo, e a gente tem aí mais um pontinho que inclusive vai fazer o processo de impeachment andar. Hoje, qual é a sua opinião em relação a isso? Então, eu achava, quando eu queria que o PT realmente não se candidatasse, assim, só para você entender, durante a campanha, eu queria ajudar a Marina
né? Quando vi que ela era uma candidata que poderia ser uma opção e derrubar o governo do PT, eu falei, bom, deixa eu ver o que ela tem. Foi assim que começou o Política Viva, por sinal. Eu chamei uns assessores dela para explicar para a gente, para um grupo de amigos, o que realmente a Marina tinha de projeto, de programa de governo, e gostei, enfim. Mas foi muito curto, muito rápido, né? O PT desconstruiu-a rapidamente. E aí, depois, vieram as eleições, a Marina apoiou a Aécio, né? A gente apoiou a Aécio. E Dilma ganhou, aí teve toda aquela dúvida, será que foi legítimo, as urnas, tanta, né, quem está acompanhando nas redes sociais fica tão confuso, meu Deus do céu, será que o estelionato eleitoral, você escuta, e aí aí comecei a ver os números da economia já começando a cair no final do ano passado e principalmente no começo do ano, e eu vendo o desemprego, né, hoje está na capa da Exame que são 7 pessoas por minuto demitidas no Brasil, né, então assim, eu estava vendo esse quadro no começo do ano e falei, meu Deus, né, não podemos deixar isso acontecer com o Brasil, a economia, as famílias, a desesperança reinar. E aí eu comecei a falar, não, tem que sair de algum jeito, tem que sair esse governo, ela não está sendo competente, ela não está sendo boa gestora, e sempre pelo lado da gestão e não pelo lado de corrupção ou desonestidade, né, sempre por esse lado. E eu achava que mudar os protagonistas ia voltar a credibilidade, os investidores iam voltar a investir, as pessoas estavam indo embora e iam voltar para o Brasil. Então, em algum momento, eu achei que isso ia acontecer. Então, realmente, eu achei que a saída dela era melhor, essa mudança. De um tempo para cá, eu vejo que a nossa economia ela chegou num estágio de desintegração tão grande e de descrédito que hoje a mudança de protagonismo não vai ter o efeito rápido, um efeito de impedir isso que a gente está vendo. E aí comecei a ver os ônus também, o ônus de banalizar o processo do impeachment, o ônus que a gente pode pagar mais na frente, de ter grupos também que falem, não, fora fulano também, porque não está bom, não está atendendo. Então, abrir esse flanco, se você não tem as provas irrefutáveis, tem que ser irrefutável, indubitável, que falar assim, não, até o petista fala, realmente pisaram na bola e esse processo é legítimo. A gente não pode deixar essa dúvida no ar para a gente não ter um clima de guerra civil, para a gente não abrir um flanco para mais para frente a gente também colher um fruto podre. Eu conversei com o Hélio Bicudo e ele usou a seguinte frase para mim. Ele falou, Joyce, esse pedido de impeachment é inegavetável, né? Lá estão todos os argumentos com base na Constituição e dentro da Constituição não há golpe. É muito diferente desse discurso que o PT faz, é golpe, golpe, golpe. Não, golpe é outra coisa. Golpe é quando você rasga a legislação, que é o que a presidente tem feito, ou por incompetência, ou por má fé, essa é uma questão que a justiça vai definir, né? Mas golpe é quando você rasga a legislação. No caso do impeachment, esses 3 grandes juristas, Ives Gandra, Miguel Reale Júnior e o Hélio Bicudo, dizem que há elementos para que se peça o impeachment da presidente. Havendo esses elementos, você acha que o Brasil suporta? Que o Brasil melhoraria sacando a presidente do poder? Olha, se o próximo partido que vier a governar souber fazer um governo de união sem querer prestigiar o seu quadro, né? Os seus políticos, não os seus dá mais, filiados, Ângela, o PMDB né? já tomou o governo todo, não tem mais. Então, se ele já tá lá. Então, mas é isso, exatamente, ele vai ter que voltar para trás. Vai ter que dar um passinho atrás. Dar um passinho atrás e falar, não, nós vamos colocar aqui as pessoas competentes e deixar as pessoas trabalhar, né? Porque isso é uma questão que eu acho que acontece com a Dilma, às vezes ela deixa, às vezes ela tira o poder, né? Ninguém essa tem administração para fazer nada. Para fazer. Então, assim, tem que botar as pessoas certas lá, de outros partidos, fazer um governo de união e dar a possibilidade das pessoas, dar carta branca para as pessoas trabalharem a partir do momento que elas estão escolhidas ali nos cargos executivos, né? Então, se ele fizer isso e preservar a Lava Jato com o ministro da Justiça, como eu vejo José Eduardo Cardoso,
né, que, bem ou mal, deixa a Lava Jato trabalhar, que deixa a Polícia Federal, né, não intervém, até os petistas brigam com ele, porque ele deveria... Não, ele apanha de todo mundo. Ele apanha de todo mundo. Apanha do PT, apanha de todo mundo. Não, e agora foi lá, né, com Adams, lá também, coitado, né? Foi lá. Mas tudo bem. E assim, se tiver um ministro da Justiça que deixa a Lava Jato trabalhar, com um diretor da Polícia Federal, que não corte a verba das operações, eu acho que aí a gente pode ter uma esperança de um futuro rápido. Porque vai mudar, a gente não vai viver na crise. Ela pode demorar mais para passar ou menos, mas a gente vai sair dela. Mas eu acho que se o próximo governo, se houver o impeachment da presidente Dilma, que hoje eu não, né, eu vou esperar, eu não vou julgar, não vou ter opinião para a direita ou para a esquerda, se eu estou mais ácida, como você falou, menos ácida, não. Eu vou esperar. Em havendo, eu acho que há esperança nesse quadro que eu falei. Agora, liberdade e boa escolha. Você vê saída para a crise com esse governo do jeito que está? Você que já foi aí grande executiva, já fez negócios nacionais e internacionais, tem essa visão de mulher empresária, de executiva, de CEO. Analisando o Brasil como uma CEO, tem solução para a crise com essa gestora no poder? A questão é que ela está muito prejudicada politicamente. Então, ela não pode se dar ao luxo de escolher pessoas boas. Ela tem que escolher pessoas que vão ajudá-la a passar as votações, que nas pautas bombas vão estar presente, vetando, né? Que não vão estar fugindo, como está acontecendo agora, né? Que ninguém mais vai. Eu falei, estão de férias todos? Então, assim, ela está numa posição muito delicada, a nossa presidente. E numa empresa grande, numa grande multinacional, ela já teria sido afastada certamente. Mas não é uma eleição. Não é uma eleição, né? Não é, na democracia e no presidencialismo não é assim. Também se fosse no parlamentarismo, também ela já teria sido afastada. Mas respeitando a nossa democracia que nós duramente, bravamente conquistamos, né? Então a gente não pode tirá-la por má gestão. Ainda bem, né? Senão seria aleatório, a democracia perderia, né? Uma presidente que você pode optar por tirar. Mas eu acho muito difícil nesse cenário, Joyce, nessa vulnerabilidade que ela se encontra, dela conseguir fazer uma mudança que precisaria, colocar de fato pessoas boas, pessoas competentes e não ter que agradar partido e que não está sendo nem retribuindo ao agrado, né? Gente, o Brasil chegou tão no fundo do poço quando o assunto é a ética, a moral, a política e a economia também, né? Mas a maior crise de todas, sem dúvida, é a crise moral. Que é preciso fazer desse limão uma limonada, né? Já que a gente chegou nesse fundo do poço, então... Será que chegamos? Não fala isso. Arauto do caos, não. É preciso, então, que a gente chacoalhe esse país. Faça essa lei anticorrupção andar. Que haja medidas que impeçam, por lei, preto no branco, que outro maluco assuma o governo, né? E eu não estou dizendo aqui que é do PT, do PSDB, do PP, do Partido Novo, do Partido Velho, isso pouco importa, né? Eu estou personificando e não partidarizando, né? Eu ouvi a Glória Alvarez dizer assim, a gente precisa aprender a reclamar do idiota que a gente põe no poder, né? Porque nos governos populistas, eles não deixam você reclamar. Você tem que exigir do seu governante. Ela usou essa expressão, né? O idiota que você põe no poder. Agora é preciso ter uma lei que puna o corrupto que está no poder. Né? Ele tem que ser o exemplo. Primeiro, o defensor da lei, o defensor da LDO, o defensor da lei de responsabilidade fiscal, o defensor dos bons métodos. Então, já que a gente está no meio dessa selva, né, que a gente tire alguma coisa boa nisso. Que os corruptos fiquem um tempo bom, Sérgio Moro fazendo seu trabalho, e que essa lei saia do papel, Rosângela. O mais rápido possível. Ficha Limpa levou 3 anos para a gente conseguir coletar 1,5 milhão de assinaturas. A sociedade era menos engajada, menos empoderada, menos consciente. Agora a gente precisa correr. Eu queria fazer em 3 meses, assim. Não tem prazo, mas quanto mais rápido, melhor para o Brasil. E nesse momento que nós estamos vivendo ainda de incertezas, melhor ainda. Quanto mais rápido, melhor. Por isso que eu peço, entrem no site
10medidas.mpf.mp.br, imprima o formulário. É rapidinho, nome da mãe, data de nascimento, CPF, assina, ponto. E colhe assinatura, seja um multiplicador na sua casa, dá para um, dá para outro, no prédio, no trabalho, no clube, com os amigos, vai tomar chopp. Eu falo assim, que eu não saía de casa sem o celular. Agora eu não saio de casa sem o celular e o formulário. Tá aqui na bolsa. Eu já assinei. Eu vou inclusive passar aqui para os seus colegas. Porque, e aquele ditado, né, que você tem que ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore e ser coletor de assinaturas. Esse é o quarto principal, coletar assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular, como são as 10 medidas. A gente precisa mudar o Brasil e esse é o começo da mudança de fato. Não mudar os protagonistas, mas mudar o sistema que corrói, que corrompe e que mata as pessoas. Hashtag eu apoio. Tá, Rosângela? Agora vem cá, conversa de menina. Você que foi diretora da Dior aí por tanto tempo, antenadíssima na moda, né? Viaja para Paris, volta. O que a gente faz para melhorar o figurino da presidente, hein? Fala para mim. Tem jeito? Ela emagreceu. Então, antes, quando você está fora do peso, é mais difícil mesmo, né? Você se restringe, mais você põe alguma coisa bonita, interessante de marca, mas, né, fora do peso não cai tão bem. Ela magra, eu acho que ela tinha que ter um bom personal stylist, porque ela tem pro cabelo, maquiagem, né? Ela tá direitinha, mas a roupa às vezes peca, né? Então, uma hora é uma cortininha, né? Outra hora é uma roupinha daquela cortininha de bujão, né? Não tem jeito. Mas eu acho que acho que deve ser a preocupação menor dela, né? É verdade. Nesse momento, né, ela devia ter se preocupado com isso lá atrás, né? Agora é a menor das preocupações. É verdade. Rosângela Lira, muito obrigada pela sua conversa, pela sua entrevista. Eu estou aqui, como eu disse, hashtag eu apoio, né? Essa é uma medida que faz bem ao Brasil, faz bem a todos. É a partidária. Gente, não tem o partido X ou Y, é do Ministério Público Federal. Ponto. Essa é a chancela, é do Ministério Público Federal. Acabou. Então você que é do PT, do PCdoB, do PP, do PSDB, do PRB, do Partido Novo, do Partido Velho, do Partido qualquer um, você vai e assina. Você que não gosta de partido nenhum, assina. Você que não faz parte de partido nenhum, assina também. Que não gosta de política, assina. Porque a corrupção não está só na política, ela está na sociedade. Inclusive, a gente quer fazer uma cartilha para as mães, para começarem a ensinar os filhos a falar da corrupção, né? Porque a mãe é o bastião da família, né? Então, ela poder em casa já começar a falar. E nas escolas, cartilha nas escolas também para falar. Inclusive, nas escolas tem um projeto de lei que chama Escola Sem Partido, que é exatamente isso, e não fala da corrupção, mas fala desse apartidarismo, e a gente quer fazer essa cartilha. Inclusive tem um filme que ganhou prêmios de longa-metragem e curta-metragem, ganhou todos os prêmios, que ele mostra o desenho para falar com a criança, o que é a corrupção na fazenda do seu José. Olha, que a nossa geração não fale com a próxima que vem em relação a essa educação sobre o que é a corrupção. Importante demais para o país. Obrigada, Rosângela. Obrigada a você. Até a próxima. Até. Obrigada pela companhia de todos aqui em TVEJA, tvdeveja.com. Você já sabe, a gente tem lado o seu. E já já a gente se vê. Tchau. São